farmacêuticos mais antigos, a sociedade tinha uma visão, e até a própria farmácia, de que nós éramos tecnicistas. Só que o mundo passou, o tempo foi evoluindo e a população exigiu que o farmacêutico chegasse mais perto da população. E daí, hoje, o próprio CFF, a nossa diretoria do Conselho Regional de Farmácia, tem a visão de que o farmacêutico ele tem que deixar um lado tecnicista dele para passar a ser mais humanista. Então, no momento em que surgem esses serviços farmacêuticos, vem a corroborar um trabalho que nós viemos fazendo já há mais de 2 anos, de ter essa visão do farmacêutico humanista, ele estar próximo da população para fazer a atenção farmacêutica, ou então, uns dizem atenção, outros falam os cuidados farmacêuticos, mas qualquer que seja a denominação, o importante é que o farmacêutico esteja presente próximo à população, porque nós temos muito a acrescentar para a saúde da população. E nesse momento surge também a interdisciplinaridade entre as profissões, porque o farmacêutico já não trabalha mais sozinho, ele já está começando a trabalhar com médico, ele trabalha com dentista, já trabalha com enfermeiro. Então, isso é importante para a população, que só tem a ganhar com isso, e para os próprios profissionais, porque eu, por exemplo, trabalho em um hospital. Então, o médico, quando ele chega lá, ele fala assim: Cláudio, o que você tem aí que eu possa prescrever? Ele vai lá, dá uma olhada nos medicamentos, a gente conversa, e ele vai e prescreve a medicação, porque é necessário aquele segundo passo, que ao acesso ao medicamento. Então, o médico procura prescrever o que eu tenho lá na farmácia, para que a população, o paciente saia de lá recebendo o remédio. Isso é muito importante, porque não adianta o médico prescrever o medicamento, o paciente não ter dinheiro para comprar, ele vai embora sem o tratamento. Então, a gente procura sempre conversar para que a pessoa saia de lá satisfeita. Próximo. Bom, o farmacêutico, segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Farmácia, é um profissional de saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde pública e ainda todas as ações de educação dirigidas à comunidade na promoção de saúde. É o que eu tenho dito. Bom, setores de atuação do farmacêutico. O Conselho Federal de Farmácia, ele define mais de 70, eu acho que são aproximadamente 74 segmentos do ramo farmacêutico. Então, eu acredito que nós, profissionais da farmácia, não temos que estar só voltados para a parte de farmácia comunitária. Eu acho que nós devemos também, e o Conselho Federal, o Conselho Regional de Farmácia, tanto o Conselho de Farmácia quanto o Sindicato de Farmácia, eles têm uma visão de que a gente tem que começar a dar cursos para que os profissionais de farmácia estejam indo para esses outros segmentos também, porque o que acontece hoje, na minha visão, é que o profissional se forma e já sai direcionado para aquele farmácia comunitária. E os demais segmentos nós começamos a perder. Então, eu acho importante que a gente comece a dar cursos para que o profissional farmacêutico adentre em outros segmentos, porque são importantes também. Aqueles que nós não nos fizermos presentes, outros estarão presentes por nós. Daí, entrar numa briga até de profissão. Alguns dos exemplos são esses: hospitais, indústrias, comércios, agricultura, toxicologia, acupuntura, que está vindo aí, radiofármacos, que o Conselho de Farmácia abriu agora a Cama Técnica de Radiofármacos, estamos querendo abrir assuntos regulatórios, fitoterapia, são vários os segmentos que nós temos. Se vocês quiserem saber os pormenores, entrem no site do Conselho Federal de Farmácia, e lá vocês verão quais os segmentos da profissão farmacêutica que pormenorizados. Inclusive, agora tem a auditoria também, que é um novo segmento que está entrando. É muito importante que vocês tenham esse conhecimento, porque, como o Paulo falou, o campo é amplo e nós devemos pegá-lo. E nós também estamos vendo agora a situação dos correlatos, que pela 5991 nós estamos num estudo para ver como é que vai ficar essa situação de correlatos também, que o farmacêutico também pode e deve estar nesse segmento. É importante para nós. Próximo. Bom, aqui é uma
definição de um segmento que é o perito no desenvolvimento, produção, manipulação, seleção e dispensação de medicamento. Este profissional presta o trabalho de assistência farmacêutica, pode assumir a responsabilidade técnica em laboratórios de análises clínicas, distribuidoras de farmácias e outros. Podem também atuar na pesquisa e controle de qualidade de hemocomponentes, hemoderivados. Na área alimentar, responsabilizam-se tecnicamente pela análise, interpretação e emissão de laudos. No curso específico, é habilitado para fazer acupuntura. Estava falando para vocês. No Brasil, podem exercer cerca de 71 atividades diferentes, mas já tem mais, está em evolução. Então, em evolução que eu acho que já são 74, mais precisamente. Próximo. Bom, o curso de farmácia é um curso superior. Naquela época em que nós nos formávamos, né, Tarcísio? A gente já saía farmacêutico, depois você fazia uma habilitação em análises clínicas, ou indústria, ou alimentos. O tempo passou e hoje o farmacêutico ele sai generalista, apto a trabalhar nos diversos segmentos da profissão farmacêutica. Mas antigamente nós não éramos tão aptos assim, né? Então, eu, por exemplo, não sou generalista, nem o Paulo é generalista, né? Nem o Tarcísio, nem o Fábio. Nós somos, eu no meu caso, sou análises clínicas, mas as pessoas que são mais recentes, eles têm a habilitação para ser generalista, então eles estão podendo atuar em todos os segmentos da profissão farmacêutica. Próximo. Bom, um histórico aqui breve, 1338 em Portugal, o registro do primeiro diploma da profissão, para vocês verem como é, 1338. Durante o governo geral de Tomé de Souza, diversos profissionais chegam ao Brasil, entre eles Diogo de Castro, o único boticário da Grande Armada que possuía salário e função social. Embora o mais notório farmacêutico que a gente tenha conhecimento seja o José de Anchieta, né, Paulo? É o José de Anchieta. Esse pode ter sido o primeiro ali, mas o mais famoso entre nós, farmacêuticos, é o José de Anchieta. Refletindo a importância do papel do boticário, Tomé Pires, o boticário Dom Manuel II foi enviado para a Índia em 1511 como feitor das drogas em Cananor. A sua missão era analisar, selecionar e adquirir as drogas orientais. Muitas das especiarias tinham aplicações medicinais destinadas às naus, caminho das Índias no período do descobrimento. Para vocês verem que já havia uma preocupação de se ter um farmacêutico ali, um boticário, né, para poder cuidar da população que, no caso, estava embarcada. Né? Próximo. Primeiro curso de farmácia em 1825, na Faculdade do Rio de Janeiro. Somente em 1886 é que o boticário deixa de existir e a figura do farmacêutico ganha força. 1886. Para exercer a profissão do farmacêutico. Então, vocês vejam que a nossa denominação não é uma denominação assim tão antiga, né? É uma denominação mais recente. Formação acadêmica. O acadêmico de farmácia transita em todas as áreas do saber, detém conhecimentos básicos de matemática, física, estatística, bioquímica, fisicoquímica, microbiologia, bioquímica, são tantas as matérias, bacteriologia, parasitologia, histologia, anatomia, diversas as matérias que nós temos na faculdade, e daí você também ter essa diversidade de segmentos farmacêuticos que você pode estar trabalhando. É um curso difícil, não deve ser banalizado, porque a profissão e a população exigem que o farmacêutico saia bem preparado. Daí nossa luta também, como Conselho de Farmácia, termos criado uma comissão de ensinos para poder já estar analisando também as faculdades que estão sendo criadas e que foram criadas, e o Conselho Federal de Farmácia agora fez um convênio com o Ministério da Educação, e aqueles conselhos que tiverem comissão de ensinos vão poder estar analisando as faculdades. Eu acho que isso para nós é importante, porque com isso nós vamos estar vetando a entrada de profissionais não qualificados no mercado de trabalho, o que seria importante para nós e para a população também, né? Porque uma pessoa que não seja competente, ela só vai trazer prejuízos à população. Bom, aí mais um informativo. As diretrizes curriculares nacionais de 2002 da DCN, né?
regulamenta a formação do farmacêutico com foco de ser um profissional de saúde e a atuar também no SUS, além de suas funções tradicionais. É claro que o farmacêutico só não trabalha só no setor privado, mas também no setor público. No setor público nós estamos encontrando muitas dificuldades com muitos municípios que não põem um profissional adequado para trabalhar, que no caso seria o farmacêutico. E aí a gente vai entrar por um lado, que o Paulo estava até conversando sobre o crime, né, o exercício ilegal da profissão, e nós estamos, por onde passamos, conversamos com os gestores dos municípios e dos estados, para que haja essa conscientização, e a prova disso também foi nesse último momento em que a Secretaria de Saúde, através do concurso da FESP, chamou já 371 farmacêuticos. Eu vim até conversando com o Paulo. Foi um momento inédito em que o sindicato estava negociando com a Secretaria de Saúde para que isso aí ocorresse. Ocorreu, e agora nós estamos também fazendo um alerta para as UPAs, porque nas UPAs não tem farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Aliás, pouco tem, eles põem o bombeiro para trabalhar num dia ou outro, quer dizer, e o resto da semana? Como é que fica a população? Pega uma pessoa que não é qualificada para dar o remédio ali, podendo ter um efeito adverso, ou até mesmo um remédio errado, uma dosagem errada. Isso aí é um risco para a população e que nós estamos chamando a atenção do governo estadual para que ele reveja isso, e num momento posterior nós estaremos, espero, podemos estar conversando com ele frente a frente para que esse problema seja resolvido da melhor maneira possível.